Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Então, hoje a gente vai falar sobre o nosso eixo de aprendizagem socioemocional, né, das oficinas do projeto Estamos Junto. Então, a gente entende, né, que no cuidado com a saúde emocional é fundamental, é o primeiro passo, né, adquirir familiaridade com as nossas experiências internas, né, das emoções, bem como conhecer estratégias para manejá-las internamente e nas relações, né. Então, o nosso objetivo com esse eixo é trabalhar a capacidade de reconhecer e manejar as emoções dos adolescentes. Então, a primeira oficina é a caixa de ferramentas, né? Então, a gente já começa construindo com os adolescentes estratégias e recursos aos quais eles podem se referir sempre que surgir uma emoção muito intensa, né? Sempre que surgir um sofrimento, um desconforto. A gente faz isso logo de cara, né? A primeira oficina do eixo, porque a gente entende que essas temáticas podem ser sensíveis, né? Falar das emoções, mexer no mundo interno pode ser difícil às vezes, e a gente prefere, né, já estabelecer com eles algumas técnicas, né, que eles podem usar se alguma coisa, né, se algum imprevisto acontecer, né, algum participante tiver alguma experiência difícil, né, internamente. Então a gente oferece para eles essas ferramentas, né, para esses momentos e em geral, né, para a vida. Então, nessa oficina, né, a gente constrói uma caixa de ferramentas com eles, né, com estratégias e recursos para momentos difíceis. Então, a gente constrói um livrinho de recursos pessoais, né. Então, vocês vão lembrar da aula de autorregulação, né, em que a gente conversou sobre aquela estratégia de recursar, né. Daí a gente faz isso com os adolescentes, lembrando que essa oficina tá, né, todas as oficinas vão estar descritas em muito mais detalhe nos roteiros, né. Mas a gente constrói esse livrinho de recursos pessoais e, além disso, a gente apresenta para eles algumas estratégias que têm a ver com o direcionamento da atenção, né, do qual a gente também já falou na aula de autorregulação, para momentos difíceis, né, emocionalmente. Então, as premissas desse encontro, né? Primeiro que episódios emocionais de intensidade, né, são processos naturais que podem produzir impulsos destrutivos para o sujeito e para o seu entorno, né? Particularmente no caso de emoções difíceis, raiva, medo, tristeza, de forma geral, né? Uma forma simples de manejar emoções com potencial destrutivo é redirecionar a atenção, né? Movê-la de um pensamento associado à emoção ou do desconforto, né? Da sensação de desconforto, para elementos neutros do entorno ou lembranças e referências positivas, né? Recursos internos, produz de imediato efeitos tranquilizantes no corpo e na mente, né? Lembrando que o que a gente quer, em primeiro lugar, é equilibrar o corpo, né? Nesses momentos de intensidade. Experiências emocionais produzem efeitos tanto físicos, né? Calor no rosto, tensão nos ombros, etc., quanto psicológicos. É possível contrapor esse processo, né? Do instalar da emoção que pode gerar um desconforto físico, né, com as sensações de conforto e segurança provocados pelos recursos e estratégias trabalhados, né, e direcionando a atenção a essas sensações neutras ou positivas, né, elas tendem a se aprofundar se a gente coloca a nossa atenção nelas. Em geral, haverá mais bem-estar e clareza no momento da resposta ao contexto que disparou a emoção, né, então por isso a gente quer equilibrar o corpo antes de tomar uma decisão, né? Antes de dar uma resposta à situação. Por isso que é importante esse tipo de estratégia. Nossos objetivos com essa oficina, então, são apresentar estratégias de manejo das emoções para momentos de emergência e episódios emocionais muito fortes e promover um espaço de investigação e descoberta dos adolescentes com relação aos recursos internos de bem-estar disponíveis para eles, né? Que eles ganhem consciência sobre os recursos que eles têm. Então, para um bom fechamento, né, é importante trabalhar com duas analogias para discutir a relação do sujeito com as suas emoções, né? As emoções como vozes, né? Então, a raiva é uma voz que nos, né, sugere uma reação agressiva ou nos conduz a uma reação agressiva. A tristeza pode ser uma voz fatalista, né, autodepreciativa. Vozes às quais a gente pode, né, obedecer ou não, né? Outra metáfora também pode ser a da experiência emocional forte,
como um mar revolto, né? Onde as estratégias e recursos explorados são como boias, nas quais a gente pode se apoiar enquanto a tempestade se ameniza, né? Os sujeitos têm possibilidades, né, diante de uma experiência emocional. Então, há muitas alternativas de respostas, mais ou menos construtivas, que pacificam ou perturbam mais as situações. E aí, né, quando a gente se dá conta de que existem muitas ações possíveis, a gente pode escolher, aprender a escolher, né, qual é a mais construtiva, né, a resposta mais construtiva. A ideia por trás das estratégias e recursos explorados é, em primeiro lugar, amenizar o mal-estar, né, envolvido nas emoções difíceis, e, em segundo lugar, possibilitar maior clareza e tranquilidade para pensar em uma resposta ou solução, né, ao invés de seguir os impulsos que são muitas vezes destrutivos que cada emoção sugere. Nessa oficina aqui, a gente constrói com eles um mapa da mente, né, tentando dar mais elementos para eles pensarem sobre o mundo interno deles, né. Cada adolescente constrói um modelo do que se passa na sua cabeça, né? Então a gente convida eles a dizerem, né, preencherem o modelo com um pensamento que está na cabeça deles, que eles conseguem perceber, com um sentimento e com um desejo, né? Para que eles vão percebendo que esses são os conteúdos que nos habitam, né? Daí as premissas, né, dessa oficina. Para começar o processo de investigação das emoções, por vezes é preciso estabelecer, né, uma compreensão básica a respeito da existência de uma dimensão interna de cada sujeito, que aqui a gente chama de mundo interno. Os objetivos dela, né, familiarizar os adolescentes com o conceito de mundo interno, apresentar formas de se conhecer melhor o mundo interno ou a mente, né, e discutir os benefícios desse processo. Para um bom fechamento, né, a gente procura trabalhar com a metáfora das nuvens, né, no modelo, os espaços onde eles preenchem o que eles pensam são nuvens, né, e a gente usa essa metáfora para fechar a oficina, para simbolizar, né, a transitoriedade dos conteúdos do nosso mundo interno, né, enfatizando que a gente pode olhar para eles como nuvens que passam, né, no céu, que vêm e vão. Lembrando que nada é permanente, né? E a gente também procura enfatizar, né, que quanto maior nossa consciência sobre o que se passa dentro de nós, maior é a nossa capacidade de tomar boas decisões, né? Por isso que a gente convida eles, né, a investigar o que está se passando dentro deles, né? Daí a gente tem nossa oficina de nomeação das emoções, né? Aqui a gente faz um jogo, né, com os adolescentes e as adolescentes, em que eles têm que parear as sensações físicas, os pensamentos, as mensagens, o propósito, né, de cada emoção com a emoção correspondente, né? Então a gente dá para eles uma série de cartõezinhos que dizem calor no rosto ou tensão nos músculos, tal. E aí eles têm que dizer, né, distribuir esses cartões entre as 5 emoções básicas, né? Alegria, tristeza, medo, raiva e nojo, né? Daí, a partir disso, né, eles vão aprendendo a identificar tanto as expressões faciais ligadas a cada emoção, as sensações físicas, os pensamentos associados, os impulsos, né? Isso tudo lembrando, né, que a consciência sobre o funcionamento disso tudo é o primeiro passo para manejar melhor, né? Então, as premissas, as emoções são compostas de mudanças mentais e físicas, né, que podemos aprender a reconhecer com mais rapidez em nós mesmos e nos outros. E identificar e nomear as emoções é o primeiro passo, né, para melhor administrá-las. Então, aqui a gente tenta, nossos objetivos são instrumentalizar as adolescentes, né, e os adolescentes para reconhecerem e nomearem as 5 emoções básicas em si mesmos e nos outros, e reconhecer as experiências emocionais como naturais, né, não escolhidas, deliberadas, ou seja, a gente não escolhe o que a gente sente em geral, né, a emoção surge, são passageiras, né, e que comunicam necessidades. Lembrando que cada emoção tem um propósito, né, como a gente já conversou. Então, para um bom fechamento, né, a gente procura trabalhar com a metáfora do óculos, né, a emoção como um óculos para o qual a gente olha, né, através do qual a gente olha para o mundo. E o importante, né, é perceber, aprender a reconhecer quando eu estou usando o óculos daquela emoção, né, e como que ele pode influenciar a forma como eu estou enxergando as coisas e como eu me sinto, né. E daí a gente procura também enfatizar a dimensão da escolha, né,
não sobre o que sentimos, mas sobre como respondemos às situações. Daí a gente tem a oficina Sentir e Deixar Sair, em que a gente usa, né, um balão para simbolizar, né, o que acontece dentro da gente, né, quando a gente vai guardando as emoções e enterrando elas e não deixa elas saírem, né, não expressa o que a gente sente, não encontra formas de liberar toda essa energia, né, essa energia física mesmo, né, da excitação que a emoção gera, não encontra formas de falar sobre o que nos faz sofrer, né? Então a gente usa, né, uma bombinha de balão e um balão, e aí a gente vai enchendo com eles até que o balão estoura, né? Para simbolizar, né, os momentos em que a gente chega ao nosso limite, né? E isso sempre resulta, né, em coisas negativas para a gente, para os outros, né? Então, as nossas premissas, né? Não se permitir sentir e encontrar maneiras de expressar emoções pode produzir, entre tantas outras coisas, isolamento, agressividade, adoecimentos psíquicos e somáticos mais graves, né? Os adolescentes com históricos de vulnerabilidade e experiências no mundo do crime têm, em grande parte, trajetórias marcadas por experiências traumáticas e dolorosas que, se não reconhecidas, sentidas e expressas, né, podem interferir de forma muito negativa em suas vidas. Então, o primeiro passo para aprender a lidar com essas emoções é reconhecê-las e expressá-las, né? O que muitos adolescentes não aprenderam a fazer. Então, pode ser ainda mais potente e até um pouco mais fácil fazer isso coletivamente, às vezes, né? Conseguir se expressar em grupo, né? A gente vai, né, se identificando com a fala do outro, isso tudo pode gerar efeitos positivos, né, nesse sentido de deixar sair o que está dentro, né? Em momentos de desesperança, onde não se enxerga saída, né, uma prática de saúde acessível é a da aspiração, né? Então, no final dessa oficina, como ela trata de conteúdos mais difíceis, a gente fecha ela convidando cada adolescente a fazer uma aspiração para si mesmo. Então, fazer um desejo positivo para si mesmo. Ou seja, diante de tudo, né, de todos os conteúdos que a gente olhou, o que você, né, pode aspirar para si mesmo no futuro? Então, que eu consiga lidar melhor com as minhas emoções, que eu me sinta mais em paz, que eu me sinta mais aliviado, enfim. Para fechar em um tom positivo, né? O exercício de fazer um desejo positivo para si mesmo, por si só, pode produzir um pouco de alívio, né? Reduzir a sensação de estar completamente preso, né, em um contexto desfavorável e introduzir ao sujeito com mais clareza, né, o campo de possibilidades diante de si. Então, que ele não está, né, totalmente contido ali naquela situação de sofrimento, que ele pode imaginar futuros melhores, né, e aspirar, né, chegar em lugares de maior bem-estar, né. Nossos objetivos são reconhecer, né, dificuldades que os adolescentes enfrentaram nas suas vidas e como elas produziram emoções, refletir sobre tendências habituais de se lidar com as emoções, reconhecer e imaginar novas possibilidades, né, e estratégias para se lidar com elas, e introduzir uma pequena prática de autocompaixão, que é essa da aspiração, né. E para um bom fechamento, né, como a oficina trata de experiências dolorosas, é melhor que esse momento de fechamento adote um tom mais positivo, né? Para encerrar, explique como todo sentimento é impermanente, né? Se os adolescentes sentem desesperança diante de tudo que foi conversado, se não veem saída, que se lembrem de que não tem problema se sentir assim, né? Que eles podem se lembrar de que isso é temporário. A ideia de fechar com uma aspiração de que cada adolescente, né, de cada adolescente para si mesmo e do oficineiro, né, que a gente convida que você faça uma aspiração para os adolescentes, né, é uma forma de responder ao sentimento de desesperança, né, que não o nega, mas desafia um pouco a tendência a um olhar para o futuro de uma forma mais fatalista, né. Daí a gente tem a oficina As Três Zonas, né, em que a gente conversa sobre as duas zonas, né, de desregulação nas quais a gente pode cair, a zona de
hiperexcitação, que a gente chama de a zona alta, a zona de hipoexcitação, que a gente chama de zona baixa, e a zona do meio, né, que a gente chama de zona ok, ou zona da resiliência, ou zona do bem-estar, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais adiante, mas daí a gente faz isso usando uma história fictícia, né, que está disponível no roteiro, e convidando as adolescentes a pensarem, identificarem gatilhos, né, para momentos de desregulação, emoções que podem surgir, né, em vários momentos da história, e estratégias, né, o que a pessoa pode fazer diante dessas situações. Então, as nossas premissas. Em situações emocionais muito intensas, o corpo pode ter uma resposta de hiperexcitação ou de hipoexcitação. A hiperexcitação está ligada a sentimentos de agitação, raiva, ansiedade, medo e mania, né? E é o que chamamos de zona alta, né? A hipoexcitação está ligada a sentimentos de letargia, depressão, dormência, isolamento ou solidão, e é o que chamamos de zona baixa. Então, existem estratégias para que retornemos à zona ok, né? A zona de resiliência, a zona de bem-estar, que é o estado intermediário entre a zona alta e a zona baixa, né? E essa zona ok, ela está ligada a sentimentos de calma, atenção, maior bem-estar, capacidade de tomar decisões mais conscientes, né? Não necessariamente ela é uma zona de completa tranquilidade. Ela envolve sentir uma variedade de emoções, mais ou menos confortáveis, mas o sujeito ainda se sente capaz de lidar, né, com as situações que se apresentam e com o desconforto, né? Ele não cai em um estado de desregulação. Nossos objetivos com essa oficina são introduzir a noção de zona ok, ou zona da resiliência, né, em relação às zonas alta e baixa, e instrumentalizar as adolescentes para reconhecerem seus episódios emocionais intensos, né? Para um bom fechamento, né? A gente procura só recapitular, reforçar, né, que quando estivermos enfrentando momentos de desregulação, tanto na zona alta como na zona baixa, o primeiro passo para nos sentirmos melhor é procurarmos dar, né, um pouco mais de conforto e segurança ao corpo, procurando nos fazermos mais presentes, né? Boas formas de fazer isso são experimentando as estratégias e recursos que a gente explorou, né, na oficina Caixa de Ferramentas. Então dá até para experimentar de novo algumas estratégias, né, nesse momento, lembrando que elas precisam de prática, né, para funcionar cada vez melhor. Daí a gente chega à oficina da troca de histórias, né? A dinâmica é uma troca em duplas ou trios, né, de histórias sobre episódios emocionais, né, não muito intensos. Então, assim, uma vez em que eu senti alegria, uma vez em que eu senti raiva, né, procurando falar de um momento simples, né, não muito significativo, só para a gente analisar os episódios emocionais, né. Então, as premissas dessa oficina, né, as experiências emocionais são compostas de 5 fases, como a gente já falou, né, no módulo 2, a pré-condição, o gatilho, né, o estado emocional, e a resposta, e a pós-condição, né? E aí refletir sobre os gatilhos mais comuns para cada emoção, né? A experiência psíquica e física da emoção e principalmente sobre os tipos de resposta, né, possíveis, facilita que os adolescentes vivam seus episódios emocionais com mais consciência. Isso, por sua vez, possibilita que com o tempo eles respondam com cada vez mais liberdade e discernimento às situações gatilho, né? Além disso, né, as experiências emocionais de todos têm muitos elementos comuns. Então, trocar sobre elas, né, ajuda não só a naturalizar o processo de sentir e expressar vulnerabilidades, né, quanto complexifica o olhar para o outro, né, que também é possuidor de um mundo emocional interno rico e semelhante ao nosso, né? Então, por isso que a gente usa a troca de histórias em dupla, né, para que a gente reconheça como essa experiência das emoções é comum. Daí, nossos objetivos com essa oficina são naturalizar os processos de sentir e conversar sobre as emoções, fortalecer olhares de compreensão mútua, né, entre os adolescentes, possibilitar uma escuta empática do outro, cultivar um olhar resolutivo e compassivo, né, com relação às experiências emocionais, familiarizar os adolescentes com alguns tipos de gatilhos comuns para cada emoção, e começar uma conversa, né, sobre as diferenças entre respostas mais ou menos construtivas, né, aos episódios emocionais. Para um bom fechamento, a gente procura reforçar o processo de sentir como natural, inevitável, compartilhado por todos. Lembrando, né, que entre os meninos isso
né, entre os adolescentes do sexo masculino, né, isso é ainda mais complexo, né, falar sobre emoção, pelas questões né, que dizem respeito à masculinidade, que a gente já conversou um pouco. Então é importante, né, e tornando bastante compreendida, né, essa perspectiva de que sentir é natural, as emoções são inevitáveis, né. Na mesma medida em que temos dificuldade de lidar com as nossas próprias emoções, os outros também têm, né? Apontar como não somos educados em geral para lidar com as nossas emoções de forma saudável, né? Mas que podemos ir encontrando formas mais construtivas de manejá-las. Também é legal enfatizar o espaço de escolha e liberdade, né? Que a gente sempre procura enfatizar, que existe entre o impulso que surge da experiência e a resposta que a gente escolhe dar, né? E, por fim, né, a gente procura apresentar algumas estratégias possíveis para manejar cada uma das emoções difíceis, né, conforme vai estar disponível no roteiro. Daí a gente chega à oficina de autocompaixão, que é diferente para os meninos e para as meninas, né, a gente sentiu que algumas práticas não seriam adequadas ou que, né, poderiam gerar alguma resistência com os meninos e a gente só usou com as meninas. Mas, em essência, né, a gente faz uma prática guiada de autocompaixão, que é um pouco parecida com aquela que vocês fizeram no curso, né? E aí a gente faz o registro de falas autocompassivas. Com os meninos, a gente constrói um modelinho, né, que juntos, né, coletivamente, que procura elencar falas de encorajamento, né, que um amigo diria para eles, né? Para que a gente construa referências, né, de vocabulário assim para nossa relação com a gente mesmo, né? Com as meninas, da mesma forma a gente faz esse registro, mas a gente faz como uma carta, né? Como se essa amiga estivesse escrevendo uma carta para todas elas. Aí é uma carta coletiva, né? As premissas, né, para essa oficina. Uma postura autocompassiva diante do sofrimento, né, de emoções difíceis e de dificuldades enfrentadas é sempre mais útil e eficaz do que uma postura autocrítica ou autojulgadora, né? Inclusive no sentido de impulsionar mudanças positivas e o enfrentamento de desafios. De novo, lembrando que autocompaixão não significa se acomodar, né? Diante das nossas próprias falhas, enfim. Ela, na verdade, é mais eficaz para nos impulsionar a querer crescer, né? Nossos objetivos são apresentar o conceito de autocompaixão, a postura bondosa, encorajadora e amorosa com relação a si mesmo e a sua importância, evidenciar os problemas de uma postura não compassiva consigo, né, e os benefícios de uma postura compassiva, experimentar exercícios práticos de autocompaixão e elencar coletivamente falas de autocompaixão, né, que atuem como referência positiva para o diálogo interno dos adolescentes. Daí, para um bom fechamento, né, é bom enfatizar que é normal ter dificuldade com essas práticas, né, meu vídeo está cobrindo aqui o slide, mas pode parecer forçado de início repetirmos, né, as frases autocompassivas. Aos poucos, porém, a gente vai criando um novo vocabulário e uma nova postura para nos relacionarmos com nós mesmos. Por fim, a gente tem a oficina de comunicação não violenta, né? A gente faz cenas de teatro fórum, né? E, de novo, a gente já falou sobre o teatro fórum, né? E aqui a gente vai encenar, então, um conflito, né? E onde, né, a comunicação está sendo violenta, né, nesse sentido, e não está ajudando na resolução, né? E aí a gente convida os adolescentes, né, a procurarem tomar o lugar de uma das partes e se expressarem de uma forma não violenta, né? E escutarem o outro de uma forma não violenta. Então, as premissas. A comunicação não violenta é uma forma de instrumentalizar todos os aprendizados, né, do eixo das emoções para pacificar e beneficiar relacionamentos, né, e desfazer conflitos. Nossos objetivos são refletir sobre formas de se comunicar mais ou menos eficazes, conhecer princípios da comunicação não violenta de forma simplificada, adquirir experiência na transformação de mensagens violentas em não violentas, fortalecer a habilidade de empatia, né, diante das falas do outro. Para um bom fechamento,
a gente procura focar, né, a gente procura enfatizar que focando na identificação de sentimentos e necessidades nas falas dos outros, somos capazes de evitar conflitos, né? Expressando com clareza nossos sentimentos e necessidades também, né? Então, a gente só enfatiza os princípios básicos e os benefícios, né, dessa forma de se comunicar. Pessoal, é isso. Aqui a gente, de novo, né, deu só um panorama sobre as oficinas. Elas estão descritas em muito mais detalhe nos cadernos de oficinas, né, nos roteiros aos quais vocês vão ter acesso. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre as oficinas do eixo de perspectivas futuras. Muito obrigada pela presença de vocês e até lá!